No Evangelho de Marcos, a gente fica o capítulo número 4 e o versículo de número 35. Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso número 35 até o verso número 41. Os que encontrarem, por gentileza, confirme com um amém. A tradução que tem diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e se fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. Deixem tomar os vossos assentos. A oportunidade no dia de hoje que Deus tem facultado a cada um de nós para nessa tarde nos reunirmos com o intuito de adorar a Deus, de render-lhe graça, de adorá-lo na beleza da sua santidade, nos faz estarmos com o coração mais abrandado, nos faz estar mais desejosos de Deus. Aonde nessa tarde já entoamos louvores, aonde nessa tarde já rendemos a Ele a nossa adoração, aonde já ouvimos palavras motivadoras pelo Espírito Santo que nos instrui a buscarmos a Deus, aonde nessa tarde nós já recebemos do Senhor de bom grado a sua presença. E nos chega a oportunidade de meditarmos um pouco mais na palavra do bom mestre, e o Espírito Santo me direcionou a esse texto. E se assim o Senhor me permitir, eu gostaria de falar sobre as adversidades que as tempestades nos oferecem. O texto em que lemos é uma das 3 narrativas que os evangelhos sinóticos apresentam. Essa mesma narrativa está no livro de Mateus, no livro de Marcos e no livro de Lucas. Agora, o texto de Marcos é um texto em que contém 4 perguntas. Eu gostaria de falar sobre as perguntas que aqui estão envolvidas, mas antes vamos nos situar no ambiente em que Jesus está. Nessa ocasião, Jesus passou o dia ensinando, passou o dia pregando, passou o dia ministrando a mensagem do reino para aquela comunidade. Ali ele curou enfermos, ele ressuscitou mortos, ele expulsou demônios, ele anunciou o evangelho do reino com salvação
diretamente para todos aqueles que estavam necessitando da palavra do Senhor. Diz a palavra do Senhor que ele falava por parábolas. Essas parábolas ensinavam a todos quantos ali estavam reunidos, sedentos de ouvir a mensagem de Deus e, consequentemente, se aproximar mais de Deus. Ao entardecer, Jesus decide, juntamente com seus discípulos, partir de uma margem até a outra margem, fazendo assim uma trajetória. E ele é bem específico ao dizer aos seus discípulos: vamos, passemos para outra margem. Jesus não pergunta se é possível, Jesus não pergunta se tem barco suficiente, Jesus não faz alguma acalhação se o tempo está nublado, se vai haver risco de tempestade ou se vai haver algum empecilho. Não, simplesmente ele convoca a sua comitiva de discípulos e diz: passemos para outra margem. Glória a Deus. A necessidade de nós passarmos de um curso para o outro curso em etapas é notória em todas as áreas da nossa vida. Se você imaginar, você passou da margem de criança para a margem da adolescência. Depois você passou da margem da adolescência para a margem adulta. Depois da margem adulta passou para a margem da velhice. Mas existem tantas outras margens que eu e você temos que atravessar. E de uma margem para outra, nós temos que nos utilizar de um mecanismo, de um veículo, que nessa ocasião são os barcos. Os discípulos, nessa ocasião, entram no barco, juntamente com o mestre, e começam a atravessar. A travessia é tranquila até então, a travessia é direta até então, a travessia não tem nenhum percalço. Porém, os percalços da vida surgirão no decorrer de nós passarmos de uma etapa para outra. Aleluia, Deus. Eu não estou entendendo ainda, pregador, o que você quer falar nesta tarde, mas o Espírito Santo quer dizer a mim e a você que quando nós estamos atravessando um mar, um lago, uma situação, nós vamos encontrar possivelmente tempestades que tentarão impedir que eu e você passemos de uma margem para outra. Glória a Deus. Eu posso dizer que a margem aonde eu estou era o meu desejo, e a margem a qual eu quero chegar é o meu objetivo. Da margem que eu estou para outra margem, é necessário eu trabalhar, é necessário eu fazer por onde, é necessário eu esforçar-me. Glória a Deus, aleluia. Os discípulos entram no barco, juntamente com o mestre. É comum, depois de você passar um dia falando, você está com a voz cansada, está com o corpo cansado. E Jesus se retrai a um lugar e ali dorme. A polpa do barco agora se torna uma cama e um travesseiro o acomoda. Nesse intervalo em que Jesus está dormindo, de repente, em uma hora que não é avisada, em uma hora que não é proposta na consciência dos discípulos, uma tempestade surge. O texto em que lemos vai dizer que é um mar, na verdade é um lago que tem aproximadamente 21 quilômetros de comprimento por 11 de largura. E acontece um fenômeno
estritamente neste lago, chamado Lago de Genezaré, aonde os ventos frios que descem do Monte Hermon se chocam com outros ventos quentes que descem dos montes de Golã, e surge ali um fenômeno físico, pela temperatura e pelo ambiente, que os ventos agitam aquela água a tal ponto de causar preocupação no coração dos discípulos. Esses ventos fazem água bater na proa do barco, e o barco cambalear ora para a direita, ora para a esquerda. Muitas vezes existem ventos contrários que açoitam a polpa do seu barco e fazem você estar de um lado e estar para o outro. Muitas vezes você não consegue estar constante, muitas vezes você não consegue estar firme, às vezes a sua fé vacila, às vezes a sua fé não fica firme, e para isso é necessário despertarmos o mestre que dorme à proa do barco. Um ponto que eu quero destacar é que a tempestade ela surge de repente, no inesperado. Ela surge para todos. Se ali estivesse a presidenta Dilma Rousseff, a tempestade vinha para ela. Se tivesse um mendigo que não tem onde cair vivo, imagine morto, a tempestade vinha para ele também. Nem eu nem você somos isentos de passarmos pelas situações tempestuosas que a Bíblia nos apresenta. As situações inesperadas, como a tempestade, surgem para todos. Não tem data reservada, não existe data marcada, não existem pessoas que estão predestinadas a passar por isso, não. Nessa ocasião, existem medidas corretivas de Deus para ensinar, dentro de uma situação adversa, como eu e você temos que nos comportar. Os discípulos imediatamente tentam solucionar, tentam trazer a melhora, tentam criar situações para que o barco fique estável. Pedro era um pescador que conhecia aquele lago tão bem, entendia de tempestade, entendia de vento contrário, entendia isso porque já tinha passado muitas vezes por isso. Mas a sua experiência não foi suficiente para impedir que aquela tempestade se manifestasse e viesse a ponto de querer naufragar aquele barco. Enquanto os discípulos não puderam controlar essa situação, havia naquele barco alguém que controla toda e qualquer situação da sua, da minha e da nossa existência. Existia dentro daquele barco alguém que controlava pelo seu enorme poder aquilo que está no céu, aquilo que está na terra, aquilo que está debaixo da terra. Tem nas suas mãos o controle de tudo. Glória a Deus. A água começa a encher aquela embarcação, mas os discípulos aqui tomam iniciativa. Como eu e você tomaríamos essa iniciativa? Todos ali estão trabalhando, tentando tirar a água do barco, tentando solucionar a situação, e existe um que está dormindo. E a pergunta desses discípulos é uma pergunta que tem um tom de censura, é uma pergunta que chega para ele e diz: mestre, não te importa que pereçamos? Em outras palavras, eles estavam dizendo: mestre, nós estamos aqui a ponto de morrer, nós sabemos que em ti tem solução.
mas parece que o Senhor não quer fazer nada. Parece que o sono é mais importante do que a nossa própria existência. Parece que é mais importante do que a nossa salvação. Glória a Deus. Isso acontece, em primeiro lugar, porque eu e você não sabemos administrar o trabalhar de Deus. Na visão dos discípulos, a resposta de Deus na pessoa de Cristo deveria ser imediata. E nem sempre Deus trabalha com imediatismo. Muitas vezes eu quero que a ação de Deus seja imediata e se resolva no ontem. Nosso amado irmão trouxe um testemunho em que Deus teve que trabalhar de uma forma toda especial. Por não saberem entender a manifestação ao seu tempo, eles começam a instigar o mestre e dizer: não te importa que pereçamos. Quantas vezes você não já fizemos essa pergunta para Deus? Quantas vezes eu e você não já expressamos através da nossa oração uma queixa que diz: Deus, eu não suporto mais, eu não aguento mais, apressa-te em meu socorro, apressa-te em meu auxílio, a situação não dá mais, saiu dos limites da minha força, saiu dos limites da minha autoridade, saiu dos limites das minhas condições. Glória a Deus. É nessa ocasião em que Deus ele forja o caráter, é nessa ocasião em que Deus forja a experiência, é nessa ocasião em que Deus fortalece as estruturas da nossa alma. Começa a dar força às musculaturas da nossa fé, começa a encher a nossa vida de experiência de tal forma a que a nossa caminhada é como a luz da aurora que vai brilhando dia por dia até ser dia perfeito. Glória a Deus. Lembre-se que eles ainda estão em uma trajetória até chegar ao outro lado. O texto diz que ele desperta, e despertando repreende o vento, demonstra o seu poder, acalmando e emudecendo tempestade e vento. Há naquela ocasião um grande bonança. É como se de repente ele tirasse todo o efeito do vento e da tempestade, e agora há uma enorme bonança. E lança uma nova pergunta, mas nessa ocasião para os discípulos, em dizer: por que só estão tímidos? Como é que não tendes fé? Se lermos os versículos anteriores a esse, bem como os capítulos, vai mostrar claramente o nosso Deus curando, o nosso Deus salvando, o nosso Deus expulsando demônios, o nosso Deus confrontando a autoridade religiosa e judaica daquela época, que mais parecia um grupo de religiosos do que mesmo pessoas que transmitiam conhecimento das verdades de Deus. Aleluia. Sem temer nenhuma retaliação, ele começa com um projeto pedagógico a dizer: aonde está o ensinamento que eu tenho mostrado para vocês dia após dia? Mas os discípulos, eles não se intimidam diante da pergunta. Simplesmente apoderados de um grande temor, apoderados de uma surpresa tão magnífica e tão extraordinária, que eles começam a se entreolhar e a dizer: quem é este? Que ao som da sua voz
morto ressuscita. Os paralíticos começam a andar. Os pecadores se enchem de gozo e de vida para voltar a ter vida. Quem é esse que quando fala, demônios lhe obedecem, de tal forma que pedem autorização para fazer alguma coisa? Esses discípulos que estão dia após dia com ele, vendo seus milagres, ainda não tinham a visão completa do poder magnífico de Deus. Eles se entram olhando, pasmos, assustados, começam a relatar: quem é este que vento e mar lhe obedece? A situação provocou no coração dos discípulos surpresa, porque a tempestade era tão forte que a experiência deles não foi suficiente, que a força deles não foi suficiente. Mas aqui eles descobrem que existe alguém que tem controle, e quando recorremos a Ele nos livra das tempestades e nos faz alcançar o outro lado. Glória a Deus. Mas para concluir, eu quero trazer 3 motivos pelos quais o próprio Deus garante que eles chegariam do outro lado, a outra margem. Oh, glória! É uma promessa de Deus. Oh, glória! Foi o próprio Aleluia! Cristo que disse assim: passemos para a outra margem, eu irei passar com vocês. Glória a Deus. O segundo motivo é que a presença de Deus estava entre eles. Tem muita gente que se acha autossuficiente, que antes de terminar o culto pega as coisas e ir embora. E é por isso que eu acho engraçado a palavra do Senhor dizendo assim: não saia apressadamente da presença do Senhor seu Deus. Porque estamos mais preocupados com quem está falando, pregando, cantando, dizendo, com o Deus que está aqui, que tem possibilidade de abençoar. É por isso que a presença de Deus se manifesta nas coisas pequenas, nas coisas viles, nas coisas que para o homem parece loucura. É porque Deus não tem compromisso com homens, Deus tem compromisso em velar a sua palavra. Deus tem compromisso em trazer à existência o cumprimento daquilo que Ele fala. Mas existem tantas pessoas que são autossuficientes e pensam que por estar no barco e dentro do barco ter a pessoa de Cristo, não podem passar pelas tempestades da vida. Está errado. Passa pela tempestade, passa, e a tempestade vai continuar enquanto você não tiver uma atitude de chamar o resto. A surpresa só aconteceu no coração desses discípulos porque eles foram clamar. Eles poderiam muito bem ter cruzado os braços e ter dito assim: as nossas forças não são suficientes, então vamos morrer. Tem tanta gente com desespero da tribulação que a tempestade provoca, se esquece de clamar a Deus, se esquece de lembrar que na nossa embarcação existe alguém poderoso, existe alguém forte, existe alguém muito forte que está pronto a nos ouvir. O terceiro motivo pelo qual eles deveriam ter a ciência e chegariam ao outro lado é porque Jesus é poderoso. Ele haveria no capítulo 5 de chegar em uma cidade. Nessa cidade haveria um homem
poder de Cristo o libertaria. O quarto e último motivo para concluirmos é que naquela embarcação havia o príncipe da paz. Quando ele fala, a tempestade obedece, o vento lhe escuta, e agora se instala a paz. Glória a Deus. Glória a Deus. Tanta paz, aleluia, que a embarcação agora só desliza pela água até chegar ao objetivo certo, que é a outra margem. E eu quero lhe convidar a você ficar de pé nesta oportunidade. Para você chegar na outra margem, tenha certeza que dentro da sua embarcação existe presença de Deus, existe poder de Deus, existe presença e existe paz. O resultado: nenhum dos discípulos se perde, ninguém morre, mas todos saem com uma experiência nova. Todos saem com testemunho para dizer: eu estive na tempestade, dentro da tempestade Deus fez bonança. Glória a Deus. Eu não sei como o teu coração está aqui nesta tarde, mas tenha certeza de que Deus, Ele tem presença de paz para tranquilizar a tua alma e o teu coração. Glória a Deus. Eu quero te convidar a você vir aqui à frente, mas juntamente conosco adorarmos a Deus. Estás aqui, Senhor. E nesse teu ato de vir aqui à frente, aleluia, tu agora podes ver se há em mim e adorando, um verdadeiro amor. manifesta a sua intimidade. A minha oferta ofereço a ti, teu ser, Glória a Deus. pra Na visão dos discípulos poderia até não haver possibilidade que eles saíssem daquela tempestade. Mas eu fui instruído por Deus para trazer essa mensagem dentro da temática da campanha, que agindo Deus, ninguém pode impedir. Glória a Deus. Aleluia. A campanha que levantamos aqui é aquela em que diz que o nosso Deus, Ele age, mesmo quando todos dizem que não, mas Ele age. Ele está com a sua mão estendida para te ajudar, com o seu braço forte para te amparar. Eu sei